Você já percebeu que tem gente que lê um livro atrás do outro, enquanto outras pessoas tentam ler e simplesmente não conseguem sair da primeira página? Não é falta de inteligência e muito menos falta de tempo. Existe um motivo muito específico que faz algumas pessoas lerem muito e outras abandonarem qualquer livro antes mesmo de pegar no ritmo. E quando você entende isso, a sua forma de ler muda completamente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este é um espaço de reflexões, ideias e um bate-papo para você desenvolver ainda mais o interesse pelos livros. E quem sabe transformar a sua leitura em uma experiência realmente satisfatória. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito. E participe também da nossa conversa, deixando o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em ver as pessoas se engajando com o nosso conteúdo. E agora me diz uma coisa, você já tentou criar o hábito da leitura? Começou um livro cheio de boa vontade, mas poucos dias depois simplesmente parou? Muita gente passa por isso. Compra um livro, começa animado, lê algumas páginas e depois a leitura trava. O livro fica parado na estante e vem aquela sensação de que talvez ler não seja para você. Enquanto isso, você vê outras pessoas lendo vários livros por ano, falando de leitura com naturalidade. E parece que existe alguma coisa que eles sabem e você não. E na verdade, é que na maioria das vezes, o problema não é falta de disciplina e nem falta de interesse pelos livros. Existe um motivo muito específico que faz algumas pessoas conseguirem ler muito, enquanto outras simplesmente não conseguem. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nesse vídeo você vai entender por que algumas pessoas conseguem ler muito e outras simplesmente não conseguem manter o ritmo da leitura, mesmo tendo vontade. Quando você entende esse ponto, muita coisa começa a fazer sentido. Por que alguns livros travam? Por que a leitura às vezes parece pesada? E principalmente, o que muda na cabeça de quem consegue ler com constância? Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez você só esteja tentando ler da forma errada. E ao longo deste vídeo, você vai começar a perceber o que realmente faz a leitura fluir para algumas pessoas e travar completamente para outras pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Por que algumas pessoas conseguem ler muitos livros por ano, enquanto outras tentam e simplesmente não conseguem manter o ritmo? A maioria das pessoas acredita que isso tem a ver com disciplina. Quem lê muito é mais focado, quem lê muito tem mais tempo, quem lê muito é mais inteligente. Mas a verdade é que na maioria das vezes não é nada disso. O que realmente diferencia quem lê muito de quem não consegue ler é a forma como a leitura acontece na cabeça da pessoa. Muita gente começa a ler acreditando que precisa entender tudo perfeitamente desde o início. Então ela abre um livro, lê um parágrafo, para, volta, relê, fica tentando entender cada palavra, cada detalhe, cada ideia. E o que acontece? A leitura começa a ficar pesada. É como tentar dirigir um carro pisando no freio o tempo todo. Você até se move, mas com esforço, tensão e cansaço. E agora pense em alguém que lê com frequência. Essa pessoa normalmente não lê travada dessa forma. Ela entende que a leitura é um processo de fluxo. Mas como assim? Você lê, avança, deixa algumas coisas passarem, você permite que o próprio texto vá construindo sentido aos poucos. E aqui vem um ponto muito importante que muita gente não percebe. A leitura não acontece palavra por palavra. Ela acontece por ideias, por contextos. Quando você tenta entender tudo isoladamente, a tendência é você travar. Mas quando você começa a acompanhar o raciocínio do texto, a leitura começa a fluir.
E o que eu quero dizer com isso? Que ao invés de focar em partes isoladas, o leitor deve acompanhar o raciocínio geral do texto, ou seja, a sequência de ideias que o autor está construindo. Quando o leitor passa a seguir o fluxo das ideias sem interromper a leitura a todo momento, a compreensão tende a surgir naturalmente e a leitura se torna mais fluida. Às vezes você está lendo em um ponto que não entendeu, aí você para ler aquele trecho, sendo que o entendimento daquele determinado momento se encontra mais à frente. Por isso que você deve continuar. Talvez agora você esteja pensando, mas e se mesmo assim eu não compreender o conteúdo? E aqui está uma virada de chave importante. Nem sempre você precisa entender tudo na primeira leitura. Na verdade, quem lê muito já entendeu uma coisa simples. O entendimento muitas vezes vem depois. Primeiro vem o contato com o texto, depois vem a familiaridade e por último a compreensão. E daqui a pouco isso tudo que eu estou falando vai fazer ainda mais sentido. Pensa em quando você assiste um filme com uma história um pouco mais complexa. É claro que no começo você não entende tudo. Alguns personagens aparecem, algumas informações ficam mais soltas, mas conforme o enredo avança, tudo começa a se encaixar. A leitura funciona de uma forma muito parecida, só que muitas pessoas tentam transformar a leitura em uma prova. Elas sentem que precisam entender tudo imediatamente, e isso cria mais tensão. E quando a leitura vira tensão, ela deixa de ser prazerosa. Agora, presta atenção nisso, porque esse ponto muda completamente a forma de encarar os livros. Quem lê muito atualmente, um dia começou. E quando essa pessoa começou, ela não lia que nem hoje. O que eu estou querendo dizer é que ela foi melhorando pouco a pouco. E quem lê muito aprendeu a continuar lendo, mesmo quando não entendia tudo exatamente. E isso faz toda a diferença. Se você precisar, tem um vídeo aqui no canal que reforça o conteúdo de hoje. E ele se chama Comece a Ler Assim e Destrave a Sua Mente. É um complemento que eu tenho certeza que vai te ajudar a ler com mais foco, compreensão e fluidez. E agora vamos trazer isso para a prática. Se você quer começar a ler mais, a primeira coisa é aliviar essa pressão de entender tudo. Permita-se ler algumas páginas para acompanhar a ideia do texto. Se algo não fizer sentido naquele momento, continue avançando. Outra coisa que ajuda muito é diminuir a meta inicial. Em vez de pensar em terminar um livro inteiro em um dia ou em uma semana, leia por alguns minutos durante o dia. Quando a leitura se torna interessante, ela deixa de parecer uma tarefa difícil, pesada. E quanto mais você repete esse contato com os livros, mais natural a leitura vai ficando. Porque ler também é uma habilidade que se desenvolve. E se isso aqui está fazendo sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse canal é para quem quer adquirir o hábito da leitura constante. Lá no início você se identificou com aquela mente travada, com uma sensação de ler e não absorver absolutamente nada. Hoje você pode entender que o bloqueio não é incapacidade, é simplesmente pressão. É expectativa alta quando você ainda está adquirindo o hábito. Quando você começa devagar, com intenção de absorver o conteúdo, com metas menores, a sua mente responde diferente. Você sai da cobrança e entra em um ritmo de construção. E são os ajustes que fazem o hábito crescer e se tornar sólido dia após dia. E se você já tentou criar o hábito da leitura e sempre travou no meio do caminho, talvez o que tenha faltado não foi força de vontade, mas um método. Por isso, eu indico o método Ler. Ele é um conteúdo em forma de e-book e 100% intuitivo, produzido exclusivamente para pessoas que possuem dificuldade com a leitura. Ele possui uma linguagem bastante simples e fácil de aprender. É um apoio prático para quem quer ler com mais foco e entender melhor o conteúdo, mantendo constância mesmo com pouco tempo. O link está aqui na descrição, caso você queira continuar evoluindo. E agora eu quero saber de você.
Você já tentou criar o hábito da leitura e sentiu exatamente essa dificuldade que a gente conversou aqui hoje? Aquela sensação de começar animado, mas a leitura simplesmente não fluir? Me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade quando tenta ler um livro. Eu gosto de ler os comentários e acompanhar o que vocês estão pensando, porque isso também ajuda a trazer conteúdos cada vez mais úteis aqui para o nosso canal. E se você quer aprender a ler com mais naturalidade, sem transformar a leitura em algo pesado ou frustrante, se inscreve aqui no nosso canal, dá uma força pra gente. Esse espaço aqui é justamente para quem quer desenvolver o gosto pelos livros, entender melhor a leitura e evoluir um pouco a cada vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, você também pode deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A ideia aqui é caminhar juntos nesse processo de descobrir que a leitura pode ser muito mais simples e prazerosa do que a gente imagina. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.